Olá, está começando mais um Revista TST com as principais notícias da Justiça do Trabalho. Na edição de hoje, você vai ver. Braskem deve custear plano de saúde de químico que está com leucemia. Rede de restaurantes Habib's é condenada por assédio político. Conforme o sindicato da categoria, o Habib's vinculou os empregados à manifestação política ao decorar as lojas e distribuir adereços aos clientes. E ainda, conheça histórias positivas de inclusão no mercado de trabalho. O Revista TST está no ar. A indústria Braskem foi condenada a custear o plano de saúde de um químico que está com leucemia. A liminar em mandado de segurança foi deferida pela Seção 2 de dissídios individuais até que seja concluído o processo judicial em que o empregado alega ter ficado doente por ter trabalhado por muitos anos exposto a benzeno, substância química altamente cancerígena. O químico aposentado argumentou no processo que a Braskem não reconheceu a responsabilidade pela doença adquirida durante o período em que trabalhou na indústria. Segundo ele, foram mais de 32 anos de atuação no polo industrial de Camaçari, na Bahia, exposto a agentes químicos altamente nocivos à saúde, entre eles o benzeno, que teria causado leucemia mieloide crônica, um tipo de câncer no sangue. O aposentado, inclusive, disse que registrou vazamentos da substância na unidade industrial em várias ocasiões. De acordo com o processo, o então empregado ficou afastado para tratamento por 1 ano. Ele disse que após o fim do auxílio-doença, foi demitido e obrigado a assumir todo o pagamento do plano de saúde, sendo que recebia uma aposentadoria muito menor do que o valor mensal em atividade. Afirmou ainda que o INSS teria identificado em 2 momentos a relação da doença com a exposição ao benzeno. Foi então que ele acionou a justiça para que a empresa custeasse o plano de saúde, além das despesas adicionais necessárias para o tratamento médico. Em defesa, a Braskem disse que não havia evidência de doença ocupacional na época da rescisão. Alegou também falta de previsão legal para o pedido do trabalhador, porque deveria haver prova da responsabilidade da empresa. O Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, na Bahia, negou a tutela provisória ao ex-empregado. O TRT entendeu que não havia comprovação de que a leucemia foi adquirida em decorrência do trabalho e destacou que o profissional se aposentou por tempo de contribuição e não por incapacidade permanente. O aposentado recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na seção 2 de dissídios individuais foi o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Ao julgar o caso, o ministro lembrou que há inúmeros relatórios médicos indicando que o profissional foi diagnosticado com câncer, além do uso de medicação por tempo indeterminado. O relator assinalou ainda que a perícia do INSS constatou exposição ao benzeno. Outro ponto destacado foi um regulamento da Previdência Social que indica as leucemias como doenças relacionadas a essa substância química. Por unanimidade, a SDI2 decidiu determinar que a empresa pague integralmente o plano de saúde do químico aposentado, diagnosticado com leucemia, até que o processo trabalhista, movido pelo profissional, seja solucionado. A Braskem entrou com embargos que ainda não foram julgados. E agora um tema para ficar de olho. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho vai discutir o direito de se opor à cobrança de contribuição assistencial de sindicatos. A questão está sob a sistemática dos recursos repetitivos, que assegura entendimento uniforme em casos semelhantes. O incidente de recurso repetitivo, Anderson, foi proposto pela Seção de Dissídios Coletivos após o colegiado examinar um caso que envolve 2 sindicatos, o dos empregados no comércio de Passo Fundo e região e o do comércio varejista local. É que as entidades firmaram acordo homologado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região com previsão de pagamento da contribuição, mesmo por pessoas não sindicalizadas. Pois é, Luana, vale lembrar que a tramitação do incidente de recurso repetitivo envolve a intimação do MPT e a abertura de prazo para que partes, pessoas e entidades interessadas no tema se manifestem. Pode ainda ser designada uma audiência pública sobre o assunto. E após um rápido intervalo, rede de restaurantes Habib's é condenada por assédio político. A gente volta já.
Chegou a hora de conferir as notícias das turmas do tribunal. A quinta turma entendeu que uma clínica de Curitiba, no Paraná, pode contratar fisioterapeutas como profissionais autônomos. Segundo o colegiado, o Supremo Tribunal Federal já afirmou o entendimento de que é lícita a terceirização em todas as etapas do processo produtivo, inclusive na atividade fim das empresas. O Ministério Público do Trabalho havia entrado com ação civil pública contra a clínica. O MPT pediu que a empresa fosse condenada ao pagamento de R$300 mil por danos morais coletivos, além de proibição de novas contratações sem registro em carteira de trabalho. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná reformou decisão de primeiro grau, que havia negado o pedido. O TRT considerou incabível a utilização de prestação de serviço por profissional autônomo, que exerça a mesma atividade fim da contratante. De acordo com o regional, a autonomia na prestação de serviços dos fisioterapeutas não foi comprovada. Segundo depoimentos dos trabalhadores, os atendimentos seguiam os horários fixos de funcionamento da clínica. Além disso, os pacientes eram encaminhados por secretárias contratadas como empregadas. E os valores cobrados eram tabelados antes de serem repassados aos profissionais. Por isso, o TRT condenou a clínica ao pagamento de R$50 mil de indenização por danos morais coletivos e impediu a empresa de adotar esse tipo de contratação novamente. A clínica recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O caso foi analisado pela quinta turma. O relator do recurso, o ministro Breno Medeiros, divergiu do entendimento do Tribunal Regional. Ele destacou que, desde agosto de 2018, o Poder Judiciário segue tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal sobre a licitude da terceirização. De acordo com a jurisprudência do STF, a prestação de serviço autônomo pode ser feita tanto na atividade meio quanto na atividade fim. Com isso, não há mais espaço para o reconhecimento do vínculo empregatício com o tomador de serviços sob o fundamento de terceirização ilícita. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Na segunda turma, a rede de restaurantes Habib's foi condenada por assédio político. A decisão prevê o pagamento de R$300 mil de indenização por dano moral coletivo. O colegiado considerou que empregados e empregadas foram vinculados à manifestação política contra o governo federal à época dos fatos. Segundo o acórdão, a interferência da empresa na liberdade de orientação política das pessoas da equipe contraria o Estado Democrático de Direito. A ação foi apresentada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes de Águas de Lindóia e região contra a Al Saraiva, empresa dona do Habib's. Segundo a entidade, a rede aderiu à campanha Fome de Mudança para incentivar a participação da sociedade nos protestos de rua ocorridos em março de 2016. Os protestos pediam o impeachment da então presidente da República, Dilma Rousseff. Conforme o sindicato, o Habib's decorou as lojas da rede nas cores verde e amarelo e com cartazes que diziam "Quero o meu país de volta". A empresa também disseminou a hashtag Todo Mundo Se Ajudando e anunciou a distribuição de adereços aos clientes das lojas. O Habib's alegou que a mobilização não estava associada a partidos políticos, nem tinha conotação ideológica. O objetivo seria apenas mostrar patriotismo e acabar com a crise que o país atravessava. Na visão do Habib's, a empresa só estaria abusando da liberdade da equipe se tornasse obrigatório o uso de emblemas partidários, em broches ou uniformes, ou a realização de panfletagem partidária junto aos clientes, o que não ocorreu. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas negou o pedido do sindicato. Para o TRT, a conduta da empresa era absolutamente legítima. Embora tenha reconhecido que houve manifestação de cunho político de empresas contra o governo federal, o TRT entendeu que não ficou comprovada nenhuma imposição de convicções políticas aos trabalhadores. Em recurso de revista ao TST, o sindicato alegou que o regional não considerou que a alteração visual das lojas, por si só, vincularia toda a equipe à campanha de caráter político-ideológico, independentemente de outras ações.
A relatora na segunda turma foi a ministra Maria Helena Malman. Ela afirmou que a campanha ostensiva de cunho político partidário no ambiente de trabalho caracteriza abuso do poder diretivo empresarial. De acordo com a relatora, as trabalhadoras e trabalhadores do Habib's foram cerceados do direito à livre manifestação de pensamento e ideologia política. Assinalou ainda que o poder diretivo do empregador não contempla a imposição de convicções políticas. A ministra explicou que a conduta da rede de restaurantes feriu preceitos da Constituição, de convenções da Organização Internacional do Trabalho e de resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. A ministra relatora destacou ainda que a interferência do empregador na liberdade de orientação política dos empregados contraria o Estado Democrático de Direito. De maneira unânime, a segunda turma condenou o Habib's ao pagamento de R$300 mil de indenização por dano moral coletivo. O valor será destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. A empresa ainda pode recorrer da decisão. E desde o mês passado, os tribunais regionais do trabalho devem informar ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho todas as ações trabalhistas envolvendo assédio eleitoral. Assim que um caso envolvendo o tema for ajuizado, a orientação é que a unidade judiciária comunique imediatamente o CSJT. A medida é para auxiliar o Conselho na criação de políticas de combate a essa forma de assédio e também repassar as denúncias o mais rápido possível à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público. Na sétima turma, um técnico eletroeletrônico que era dependente químico não conseguiu comprovar que sofreu demissão discriminatória. Sobre esse caso, a repórter Michele Chiapa tem as informações pra gente. Oi, Michele. Olá, Luana. Oi, Anderson. Segundo o trabalhador, a empregadora, ao tomar conhecimento da dependência química do profissional, o encaminhou para um programa de recuperação custeado pela própria empresa. Como a situação era grave, o técnico foi afastado pelo INSS por auxílio-doença e internado numa clínica por 45 dias. Na volta ao trabalho, o rapaz iniciou o tratamento com psicólogos, psiquiatras e terapeutas. No entanto, dias depois, ele foi demitido sob a justificativa de que teria faltado a consultas. Além disso, a esposa não compareceu aos encontros destinados aos familiares. Na ação trabalhista, ele pediu a reintegração ao emprego e indenização por dispensa discriminatória. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no Espírito Santo, reformou a sentença que havia condenado a empresa a reintegrar o profissional. O TRT entendeu que a empregadora havia cumprido a função social ao oferecer tratamento em vez de demitir o trabalhador de imediato ao saber da dependência química. O TRT registrou também que o técnico e a esposa deixaram de comparecer diversas vezes ao programa oferecido, sem justificativa que pudesse abonar as faltas. O trabalhador tentou rediscutir o caso no Tribunal Superior do Trabalho, mas para o relator do agravo na sétima turma, ministro Agra Belmonte, ficou provado que não houve discriminação, porque a intenção da empresa, desde o início, era recuperar o empregado. O ministro apontou ainda que problemas com álcool e drogas não fazem parte do rol de doenças relacionadas ao contrato de trabalho. Com isso, por unanimidade, a sétima turma entendeu que a decisão do Tribunal Regional do Trabalho não contrariou a súmula 443 do TST, que presume ser discriminatória a dispensa em caso de doença grave ou que gere estigma ou preconceito. O caso transitou em julgado, portanto, não cabe mais recurso. Eu volto com vocês no estúdio. Luana, Anderson. Tá certo, Michele. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Michele. E um banco de Feira de Santana, na Bahia, vai ter de indenizar uma bancária por ter cancelado o plano de saúde dela, mesmo sabendo que a profissional estava grávida. A primeira turma entendeu que a empregadora impediu o acesso a uma assistência primordial ao acompanhamento da gestação. A repórter Samanta Flor tem os detalhes desse caso para a gente. Oi, Samanta. Olá, Anderson, Luana. A bancária disse na ação trabalhista que comunicou a gravidez logo após a confirmação e, por isso, estaria amparada pela estabilidade da gestante, ou seja, o vínculo de emprego deveria ser mantido até 5 meses após o parto. Apesar do direito, segundo ela, a rescisão contratual foi mantida e o plano de saúde cancelado. A trabalhadora disse que pediu o restabelecimento do benefício,
mas o banco insistiu na dispensa e a orientou a procurar o Sistema Único de Saúde. Depois disso, ela relatou ter passado mal e não ter conseguido atendimento médico no SUS em tempo adequado, o que resultou em um aborto espontâneo. Ao defender o direito à indenização, a bancária sustentou que a ausência do plano de saúde foi um fator determinante para a perda do bebê. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região na Bahia manteve a decisão de primeiro grau que negou o pedido de indenização. O TRT entendeu que a suspensão do benefício com o fim do vínculo de emprego não caracteriza dano moral. Para o regional, a instituição financeira não submeteu a empregada a dor psicológica ou perturbação da dignidade moral, nem contribuiu para que ela de alguma forma fosse humilhada. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista na primeira turma foi o ministro Dezena da Silva. No julgamento, ele analisou que a partir do momento em que teve ciência da gravidez, caberia à empregadora manter o contrato de trabalho com todos os benefícios a que a trabalhadora tinha direito. Para o ministro, o cancelamento do plano de saúde impediu a profissional de ter acesso à assistência médica necessária e, nesse caso, o dano moral é presumido. Cabe enfatizar que, em conformidade com o entendimento perfilhado por esta Corte, o cancelamento indevido do plano de saúde assegurado à trabalhadora gestante enseja dano moral in re ipsa, sendo, portanto, desnecessária a prova do efetivo dano sofrido pela obreira, mas apenas a demonstração dos fatos que lhe deram origem, tal como no caso dos autos. Todos os ministros da primeira turma acompanharam o entendimento do relator. Dessa forma, o banco deve pagar indenização por dano moral de R$20 mil à bancária. Não cabe mais recurso. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Samanta. Bom trabalho para você. E no próximo bloco, conheça histórias positivas de inclusão no mercado de trabalho. A gente te espera aqui. – 8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o percentual corresponde a 18.600.000 pessoas. E para garantir que elas tenham acesso ao mercado de trabalho, Anderson, há mais de 3 décadas, existe uma lei que prevê percentual obrigatório de vagas inclusivas nas empresas com mais de 100 empregados. Exatamente, Luana. Para explicar o que diz a legislação e mostrar exemplos positivos de inclusão, o repórter Rafael Oliveira preparou uma reportagem especial sobre o tema. Vamos assistir. Dona Andréa, no momento nós não temos o curso de marceneiro em Taguatinga. Elisângela é atendente de call center. Ela trabalha em uma unidade do SESI, o Serviço Nacional da Indústria no Distrito Federal. Por ter tido paralisia infantil, perdeu parte dos movimentos da perna esquerda. Durante a trajetória profissional, ela trabalhou como secretária, assistente administrativa e até já foi dona do próprio negócio. Elis, como é chamada pelas pessoas mais próximas, diz ter percebido ao longo dos anos uma mudança no comportamento dos empregadores. Várias empresas têm um programa de acessibilidade, de diversidade para as pessoas com deficiência. Há 3 meses trabalhando no serviço de atendimento ao cidadão, ela garante estar satisfeita com as oportunidades que tem tido de crescer profissionalmente. Isso estimula nós como deficiente, né? As nossas habilidades, ao nosso pessoal mesmo, né? Que a gente pode saber. Eu estou aqui no call center, mas eu posso saber que qualquer hora eu posso ir para outra área. De acordo com o artigo 93 da Lei 8.213 de 1991, empresas com 100 empregados ou mais devem obrigatoriamente reservar vagas de trabalho para pessoas com deficiência. A legislação foi um instrumento fundamental para diminuir a discriminação, alertar sobre a importância da inclusão e garantir cidadania. As proporções variam de acordo com a quantidade de contratados. De 100 a 200, a reserva legal é de 2%. De 201 a 500, de 3%. De 501 a 1.000, de 4%. Onde há mais de 1.001 empregados, a reserva deve ser de 5% das vagas.
A instituição que emprega a Elis é um exemplo de respeito às cotas. O SESI-DF tem 718 empregados, sendo 28 pessoas com deficiência. A gente tem uma preocupação grande de que você permita a inclusão. Nos ambientes de trabalho, quando há necessidade, a gente faz as adequações de forma que as pessoas tenham uma total permanência, né? E mais que a gente enxergar a questão da exclusão é perceber quanto ele tem de potencialidade em relação a contribuir para que a gente cumpra a nossa missão. Né? As multas administrativas pelo descumprimento da reserva de vagas para pessoas com deficiência podem passar de R$ 200 mil. Na Justiça do Trabalho, as decisões também têm sido no sentido de condenar quem desrespeita a lei. Em um julgamento recente no Tribunal Superior do Trabalho, a terceira turma manteve a condenação de um centro universitário de São Paulo ao pagamento de danos morais coletivos. Em ação civil pública, o Ministério Público do Trabalho denunciou que dos 1.688 postos de trabalho existentes no local, apenas 3 eram preenchidos por pessoas com deficiência. Em outro caso, julgado pela primeira turma, uma cooperativa agroindustrial do Paraná foi condenada por não divulgar vagas inclusivas. O colegiado entendeu que a empresa não realizou esforços suficientes nem para a divulgação do processo seletivo, nem para manter os trabalhadores com deficiência a longo prazo. O ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Cláudio Brandão, explica que a necessidade de adaptação do ambiente de trabalho não pode ser usado como argumento para a empresa desistir de contratar uma pessoa com deficiência. Publicação de anúncios em jornais, por exemplo, se não aparecerem, aspas, pessoas aptas para aquele posto de trabalho, a empresa estaria desobrigada a cumprir a cota. Isso não tem lugar mais no Brasil de hoje. A lei brasileira não comporta mais essa prática, porque ela é equivocada. A empresa tem que promover a inclusão. E promover a inclusão significa dizer o seguinte: colocar a pessoa para trabalhar e fornecer os meios necessários para que ela possa exercer o seu direito ao trabalho. O ministro destaca que a legislação brasileira sobre o tema ganhou força em 2009, quando o Brasil ratificou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. É o primeiro tratado internacional que o Brasil aprovou com a equivalência à emenda constitucional, portanto, é norma constitucional. A deficiência não é mais vista como um defeito, uma anomalia, uma imperfeição, mas como uma característica, um atributo que a pessoa tem. Assim como usar barba, ter cabelo, cor de pele, altura, traços genéticos, ou seja, é uma característica que a pessoa possui. A Elis, lá do início da reportagem, deixa um recado para as outras pessoas com deficiência que ainda não estão no mercado de trabalho. Eu participo de um grupo de empregos para PCD, tem vagas de todos os tipos. Isso dá um ânimo para a gente, né? Que nós somos capazes também de fazer o mesmo trabalho que qualquer outra pessoa. Tá aí. E a gente espera que outras empresas se inspirem na história da Elis para dar mais oportunidades a pessoas com deficiência. Fique agora com outros destaques da Justiça do Trabalho. Em apresentação do primeiro Relatório Nacional de Transparência Salarial, organizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, reforçou o papel da Justiça do Trabalho na busca pela equidade de salários entre homens e mulheres. Dados destacados durante o evento apontam que elas ganham, em média, 19,4% menos que os profissionais do sexo masculino. A página de pesquisa de jurisprudência do TST passou por melhorias para atender pessoas com deficiência visual. Agora, o site está adequado a dispositivos leitores de tela. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho regulamentou as mediações pré-processuais, individuais e coletivas em primeiro e segundo graus na Justiça do Trabalho. A mediação pré-processual é facultativa e ocorre antes do ajuizamento da reclamação trabalhista. Durante todo o mês de abril, a sede do TST em Brasília ficará iluminada com a cor verde. Essa é uma das ações da campanha Abril Verde, que alerta para a necessidade de ambientes de trabalho seguros e saudáveis. Cor que simboliza o estado de alerta, de cuidado, de atenção, mas que também simboliza a esperança de que possamos viver num mundo
de efetiva dignidade para todos os trabalhadores e trabalhadoras. Também como parte do Abril Verde, o programa Trabalho Seguro da Justiça do Trabalho vai promover em 23 e 24 de abril, na sede do TST, o seminário Democracia é Inclusão, os impactos da informalidade na saúde e segurança do trabalho. Para se inscrever, basta apontar a câmera para o QR Code no canto da tela. O evento será transmitido ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube. O Revista TST de hoje fica por aqui. Semana que vem tem mais. Muito obrigado pela companhia e até mais.